Inicialmente, deixa eu falar um pouco sobre mim. Hoje eu já sou um profissional que tem aproximadamente 22 anos de experiência na área de software de modo geral. Eu tenho atuado como líder técnico, né, em empresa no Canadá e no Brasil também, né? Então eu tenho cuidado aí de um time de aproximadamente 12 pessoas, e aí, então, tem projetos no Canadá, Estados Unidos e Europa, se não me engano, alguns clientes do mercado farmacêutico. E aqui no Brasil, uma empresa grande de TI aí, que eu acho que muita gente conhece, que é a CastGrow, né? Vamos lá. Aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre Spec Driven Development. Alguém já ouviu falar nesse termo? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Só dá um joinha aí, alguma coisinha assim, só uma reaçãozinha. Maravilha, então. Bem, basicamente, o que que é o Spec Driven Development? É de comer, é de passar no cabelo, é de usar com o computador. Basicamente, o Spec Driven Development, ele é uma metodologia que vai ajudar a gente a estruturar especificação, planejamento técnico e tarefas para poder orientar os agentes de inteligência artificial a partir de conceitos de engenharia de prompt. Então, você vai ter, sei lá, eu preciso resolver um problema X, né? E muitas das vezes a gente recebe aquele ticket que é, sei lá, como é que eu posso dizer? Simples demais, muito simplista, mal escrito, com falta de informação com relação à especificação, o que que deve ser entregue, o que que não deve ser entregue, o que que é esperado. Enfim, chega lá para você, sei lá. O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo simples. Eu quero um header na tela que mostra as opções de login, de registro, o logozinho do lado, e isso tem que estar no topo da janela o tempo todo, tá? Vamos seguir em frente. Então, cadê aqui? Deixa eu clicar aqui de volta. Isso. O Spec Kit, o Spec Driven Development, ele usa uma ferramenta que chama Specify. Esse Specify é uma linha de comando, né, uma ferramenta de linha de comando. Eu vou deixar o link no final e vocês vão poder ver direitinho como é que faz o processo de instalação, a coisa toda, tá? Esse Spec Kit, ele vai te dar a opção para você configurar a estrutura básica do SDD de acordo com a ferramenta que você prefere. Então, você pode usar com o Copilot, com o Cloud Code, aqui, ó. Essa lista são todas as opções, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler bem aí, é possível ler aqui os nomes? Maravilha. Então, essas ferramentas, você vai poder utilizar elas a partir de comandos específicos que o Specify vai configurar para você. Então, quando você roda esse comando, o specify init, dentro do diretório que você quer trabalhar, a minha recomendação é que isso aconteça no diretório raiz do projeto. Então, quando você utiliza esse comando, instala isso na sua máquina, utiliza o comando, faz a configuração, ele vai gerar uma série de prompts e agentes para poder fazer o processo para você, tá? Então, assim, o que precisa? Eu só vou ser um pouquinho repetitivo. Por quê? Porque o Spec Driven Development, ele não é uma ferramenta de fazer. Ele é uma metodologia de como fazer, ok? Então, ele vai utilizar, como eu falei, os conceitos de engenharia de prompt para fazer, automatizar um processo que já é bem antigo, que é o desenvolvimento a partir de especificação, né? Então, quando a gente lá, quem já tem muito tempo de desenvolvimento de software, quem já está no mercado há muito tempo, lá atrás a gente tinha as metodologias waterfall, que primeiro vinha o processo de planejamento, especificação, visão de negócio, visão a coisa toda. Isso levava alguns meses e muitas das vezes, quando esses documentos ficavam prontos, a gente acabava ignorando esses documentos porque eles já não faziam mais nenhum sentido com relação ao que se esperava do sistema, né? E esse processo, essa metodologia, ela vai justamente utilizar desses conceitos para poder estruturar toda essa documentação em formato de prompt organizado para que os agentes de inteligência artificial possam trabalhar de forma correta. E esse ponto aqui, ele é o ponto mais importante do processo todo.
Por que que ele é o ponto mais importante do processo todo? Porque se você não tem um guideline para a sua inteligência artificial, para os seus agentes, se você não especificar quais são os limites que esse agente tem durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de escrita de código, por exemplo, ele vai começar a alucinar, né? E assim, quem é que não passou pela experiência de, pô, eu quero fazer uma implementação XYZ, passa a definição do que você quer, e daqui a pouco o agente começa a gerar código, gerar código, gerar código, e aquilo começa a virar uma bagunça. Você não consegue entender mais nada, você não consegue saber para onde está indo, você perde completamente o controle e, no fim das contas, você acaba tendo retrabalho. Isso acontece por quê? Porque o agente de inteligência artificial, ele precisa de um guardrail, ele precisa de um limite do tipo, ó, você só pode ir até aqui, não faça isso, faça aquilo outro, escreva o código dessa forma. Então, são conceitos de inteligência artificial que a gente precisa ter previamente, né? Entender como é que o ecossistema funciona para que você consiga usar de forma correta. Então, por exemplo, poxa, Fagner, mas como é que eu posso usar isso num código antigo? Eu não vou chamar de código legado porque tem uma definição muito, muito específica nesse livro aqui, ó, Código Legado, trabalho eficaz com código legado, que quando eu entendi essa definição, ela é muito interessante. O código legado pode ser literalmente o código que você escreveu ontem, aquele código que você não pôs o teste unitário, aquele código que você não cobriu com teste e gerou, por exemplo, algum tipo de dependência, né? Então, isso no livro, por esse livro aqui, ele fala justamente sobre esse conceito, e é muito interessante. E aí, voltando para o meu questionamento, como é que eu aplico isso para um código antigo? A primeira coisa é, qual é o padrão de código que você espera aplicar nesse seu... Opa, desculpe. Qual o padrão de código que você espera aplicar nesse código que você vai desenvolver, refatorar? Qual é a cobertura de teste que você deseja, né? Você vai usar front-end, back-end, vai ser um agente full stack, você vai usar algum MCP, né? Quem vai fazer a manutenção desse guardrail? Então, esse comando aqui, especificamente, ele é um dos comandos do Spec Kit, tá? Ele é composto por um conjunto de comandos, aonde esse aqui é o comando inicial que você vai fazer a configuração, tá? Da sua constituição, digamos assim, que vai definir todos os guardrails e organizar o limite e como é que eu posso dizer? A atuação dos agentes durante o seu processo, beleza? E agora? O que a gente vai fazer? Beleza, ó, já fiz a minha constituição, já defini todos os guardrails, já fiz a definição já fiz a revisão de toda a constituição, já defini qual é o padrão de projeto, já defini qual é o formato da escrita das variáveis, o que deve ser feito nos métodos ou não. Então, quando eu entro nesse processo, já está tudo configurado, eu vou ter justamente aquela especificação, aquele ticket que eu recebi. Aí o gerente de projeto, o PM, quem quer que seja a pessoa que te passou aquela demanda, vai estar lá. Adicione um cabeçalho na página que deve ter o login, os menus de login e de registrar e o logo da empresa do lado direito. E esse topo tem que estar na página o tempo todo. Beleza, você entendeu. Tudo o que eu falei aqui para vocês conseguiram visualizar a coisa. Mas será que só isso é suficiente, né? E aí é onde a gente vai pegar esse texto, esse texto literal da língua franca, em português, em inglês, em qualquer idioma que seja, e vai utilizar junto com esse primeiro comando, que é o Spec Kit Specify, que é onde você vai descrever de forma clara o seu problema, e a partir desse comando ele vai montar o artefato de forma estruturada e vai gerar uma série de itens que quando você for olhar ali, você fala assim, rapaz, eu não pensei nisso. Olha, faltou essa coisa. E aí é a hora que você tem a possibilidade de discutir sobre detalhes mais específicos daquela demanda, tá? Beleza, rodei esse comando, terminei de gerar aquele documento, fiz a revisão desse documento, e agora? Qual é o meu próximo passo? Agora eu vou fazer o planejamento. Qual é a ideia do planejamento?
é fazer justamente um planejamento técnico, aonde ele vai fazer pesquisa no código, ele vai olhar a estrutura de banco de dados, ele vai gerar todo um processo de racionalização baseada na especificação que foi criada. Em seguida do planejamento, depois que eu revisei novamente todo o documento, eu vou voltar para o Spec Kit Tasks, que aí ele vai gerar uma lista de tarefas aonde vai separar por fases e partes do processo de desenvolvimento. Essas tarefas vão ser utilizadas pelos agentes de inteligência artificial justamente para poder indicar o que vai acontecer, o que fazer, né, em cada parte, literalmente a task que o agente vai seguir. E, por fim, você vai utilizar o código de implementação, que vai escrever o código propriamente dito, tá? E aí nós vamos ter dois comandos opcionais, que é o Clarify, que esse Clarify a gente geralmente usa-se, geralmente não, ele é usado entre Specify e Plan. Por quê? Porque ele vai tirar ambiguidades, ele vai fazer outros questionamentos de coisas que não ficaram muito claras no documento de especificação, e o Analyze a gente vai usar depois que gerar as tasks, porque aí ele vai fazer uma revisão de todos os artefatos gerados para poder olhar aqui. Aí você fala, tá, Fagner, beleza, você explicou um monte de coisa, mas como é essa estrutura, né? Basicamente, são arquivos MD, tá? Arquivos de Markdown, que eles têm um template que é montado, que é substituído pelo próprio agente com as especificações, tá? Então, ó, aqui eu tenho um exemplo da Constituição. Ó, eu quero coisas que não são negociáveis, eu quero que tenha teste para todos que sejam inscritos antes de toda a implementação. Eu quero que tenha esses padrões aqui. Eu não quero que você chegue lá e enfie um namespace direto no meio do código. Eu quero que você importe primeiro o namespace e lá no código você vai usar só o nome do modelo. Quais são os padrões do Laravel que eu quero utilizar? Eu quero, vai ser aplicado princípios de Solid. Então, isso aqui, quando eu digo que o que é a Constituição, é justamente o delimitador. O que o seu agente não deve deixar de fazer ou deve evitar de fazer. E aí, quando eu falo da especificação, é justamente sobre essa parte aqui. Eu quero criar um cabeçalho de um componente view, né, que permita fazer o login, que permita me registrar. Veja que aqui é uma frase simples, tá? Eu não tenho nenhum termo técnico. E a partir disso é que vai gerar questionamentos, vai gerar um grupo de histórias de usuário. Tudo isso é feito a partir dos comandos que estão aqui, desse specify. Primeiro comando que eu falei, o Constituição. O segundo comando, o specify, que monta esse documento aqui, ó, de especificação. Então, veja que ele monta um documento estruturado, com a definição, com alguns questionamentos para fazer retirar dúvidas e ambiguidades, e uma terceira seção, onde vai ter histórias de usuários, e assim por diante. E depois a gente vai ter as outras duas partes, né? Que essas partes que eu estou mostrando aqui para vocês são as partes que são obrigatórias, tá? E aí, então, eu vou ter a fase de planejamento, ó, também é uma parte mais estruturada, e ela usa, ó, a especificação, a constituição, o check de constituição, e aí vai. E a mesma coisa, a gente entra para as tasks, tá vendo? Ó? Fase de implementação, fase de implementação básica, os pré-requisitos, essa coisa toda. E aí, por fim, a pergunta: e o código? Eu vou escrever código? Eu vou parar de escrever? Na verdade, você vai delegar essa parte mecânica para a inteligência artificial. O que isso significa? Por exemplo, hoje, para escrever um teste sei lá, vamos colocar que a gente escreva um teste, um TDD aí para uma classe de service de 10 métodos. Vamos dizer que a gente levaria aí, sei lá, umas 3 ou 4 horas para poder cobrir cenários, para poder descrever tudo. Baseado nesses artefatos estruturados, isso vai fazer isso para você em 1 minuto, literalmente. Onde é que eu vou investir tempo? Eu vou investir tempo no processo de revisão dos artefatos, tá? Eu vou fazer a revisão da especificação, eu vou fazer a revisão do planejamento, eu vou fazer a revisão das tasks, né? Então, eu vou deixar de ser apenas um
escrevedor de código para passar a ser um analista de sistemas real, que vai fazer a parte de engenharia mesmo do software, que vai analisar o planejamento, que vai definir o padrão de projeto que vai ser utilizado, que vai definir a melhor saída para um determinado problema, que vai questionar quem foi que solicitou aquela execução, né, aquele ticket, sobre situações que ele não pensou, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do que foi gerado no fim das contas, tá? Então, assim, ó, aqui eu estou mostrando ó, aquilo ali que vocês já estão vendo, né? Então, ó, um planejamento de modo geral, tá vendo? Ó, ele mostra quais são os arquivos que vão ser alterados, ele mostra o modelo de dados de pesquisa que foi feita. Vocês conseguem ver aí do código, tá tranquilo? Dá um zoomzinho aí pra nós. Espera aí, rapidinho, deixa eu aumentar aqui o Tá ótimo. Beleza. Ó, então aqui, ó, vocês conseguem ver que ele vai gerando uma série de, o agente, o próprio agente do Spec Kit, ele gera tudo isso aqui a partir de pesquisa no seu código. Ele sai lendo o código todo, vai fazendo pesquisa no código e vai gerando todas as informações. A especificação que eu mostrei para vocês, só uma parte, ó, olha a quantidade de coisa aqui. Então a gente passa a fazer revisão desse código. A gente passa a fazer revisão dessas especificações. A gente deixa de simplesmente escrever código. Tá, beleza. Então, lembra quando eu falei das 3 horas escrevendo um teste? Então, você vai levar 3 horas fazendo a revisão do que deve ser entregue, do planejamento, da especificação. E o seu código, ele pode levar mais 3 horas de implementação, só que ele vai levar 3 horas de implementação de que forma? Com migrations, factories, seeders para o seu database, com teste, cobertura de teste, tanto de front-end quanto de back-end. Ó, por exemplo, aqui, ó, cobertura de teste tanto de front-end quanto de back-end, né? Código, teste unitário. Que mais? Cadê aqui? O front-end está aqui. Deixa eu achar aqui o tem Invite VS Code aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó, aqui tem cobertura dos testes, as especificações vão estar aqui dentro de resources, no JS aqui, ó, tem um diretório de teste, aonde tem cobertura de teste. Então, o que acontece? Para escrever todo esse teste aqui para o caso de uso que eu comentei, pô, quanto tempo que a gente levaria para ficar digitando letra por letra aqui, né? Então, essa é a grande vantagem do processo, ele reduz o processo. Ah, mas como é que eu uso isso? Então, geralmente a gente vai ter, ele vai estar integrado com o chat. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, eu tenho todos os comandos aqui. Ele vai estar integrado dentro do seu chat. Ah, mas ele só vai funcionar no chat? Não, ele também funciona dentro das opções aqui cadê aqui? Deixa eu pegar o terminal aqui, trazer aqui para a tela só um pouquinho. Nas ferramentas de CLI, por exemplo. Sei lá, vou iniciar aqui o Copilot, CLI, Copilot. O Copilot, na verdade, ele não funciona muito bem, não. Copilot, ele funciona melhor com o Cloud Code nos comandos. Mas a gente pode utilizar as ferramentas CLI aqui também para poder mostrar, né, o funcionamento. E aqui ele vai iniciar os MCPs, a coisa toda. Mas os comandos não vão estar aqui, ó, tá? Os comandos não vão estar aqui, porque isso é uma questão do próprio Copilot, tá? Ele funciona melhor com Cloud Code. Mas aqui você pode, no CLI aqui, você pode especificar o prompt que você quer usar. Eu quero usar o prompt de specify, por exemplo. Tá bem aqui dentro desse diretório aqui. Spec kit.specify.prompt.md, eu acho que é isso. Só conferir aqui. Ó, ele está lendo o prompt e aí ele vai perguntar, ó, é do Spec Kit, né? O agente tá configurando o agente do Spec Kit e aí ele vai perguntar o que é que eu quero desenvolver. Enfim, como a gente tem um tempo curto, eu não vou me estender muito mais aqui, tá? A ideia aqui era mesmo dar uma introdução para vocês. E aí eu quero mostrar o que foi que a gente gerou. Cadê o meu navegador? Não, o navegador está aqui, né? Então, baseado no que a gente falou sobre aquela parte lá da especificação, é justamente
abinha, essa barra aqui, ó, do header. Eu quero a parte do login, ou a parte do login não. Eu quero o logo da empresa, eu quero o menu de login, eu quero o menu de registro. O menu de login está funcionando, o menu de registro está funcionando. O menu de login, ele tem que estar em todas as páginas, ele tem que estar em todas as páginas, e ele precisa, coisas que eu não mencionei, por exemplo, na minha especificação inicial lá no começo. Ele tem que mostrar o avatar e o nome do usuário logado. Ele tem que ter. Como é que o logout tem que aparecer? Ele tem que ser num popover? Ele tem que ser um menu separado? Então, todos esses questionamentos, eles não estiveram descritos na minha especificação inicial, quando eu iniciei a apresentação, mas elas acabaram sendo levantadas durante o processo de clarificação da especificação, que tirou ambiguidades, respondeu perguntas de coisas que não estavam claras dentro da especificação, e isso me deu a oportunidade de entregar um cabeçalho que fosse eficiente e seguisse todos os critérios mínimos da especificação inicial. Beleza? Isso, bem, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Galera, como é muito assunto, o tempo é pouco, é isso. Perguntas, fiquem à vontade, por favor. Esses links aqui eu vou disponibilizar no chat, né? Eu vou entrar aqui pelo YouTube, eu vou disponibilizar ali no chat para vocês. Aqui os textos, esse último aqui é do material do GitHub, tá? Esse outro aqui é uma análise interessante de uma developer que trabalha com o Mart Fowler, tá? No site do Mart Fowler. E esse aqui fala também sobre o Spec Kit, tá? Que ele fala de forma um pouco mais detalhada sobre cada um dos processos. Eu vou compartilhar aí com vocês para que vocês possam dar uma lida com mais calma, olhar os vídeos no YouTube, tem muita coisa bacana sobre o assunto, beleza? E valeu, Muito bom, Fagner, muito bom. Palmas virtuais aí pro Fagner. A gente não valeu, tem obrigado. som de palmas aqui, mas escute palmas aí, muito bom. Valeu, obrigadão. Cara, a gente tem uma pergunta do Adamolho, depois tem uma também ali, tá no chat. Fagner, tu tem compartilhado com o PO, o PM, os documentos de especificação para eles darem feedback? As tasks estão Isso indo aí, para o Gira? Como que funciona esse loop? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Na empresa do Canadá, por exemplo, eu tenho sido a pessoa que introduzi esse assunto lá dentro, e acabou que o meu CTO pegou a ideia do Spec Kit, e aí ele está ampliando o Spec Kit. Para quê? Para que os POs utilizem, por exemplo, o Cloud Code para, baseado no código, utilizar, montar as especificações, revisar as especificações e fazer uma integração com o Gira, por exemplo, para mandar tudo para lá, né? Inicialmente eu não tenho feito, por quê? Porque eu estou, do meu lado específico, eu tenho feito basicamente a especificação daquilo que eu vou desenvolver. E quando tenho algum questionamento, alguma coisa, aí eu volto com o PO, com o PM, para poder dividir esse assunto. Então, como eu disse, é uma metodologia que ela define os passos, mas o fluxo de trabalho vai ser muito específico baseado no seu ambiente, Hum. né? Então, eu trabalho direto com o PO. PO, chega aí, vamos dar uma olhada nessa especificação. O que você acha? Atende tudo isso aqui? Ou, não, eu recebi o ticket, eu fiz o primeiro documento de especificação, por exemplo, e geralmente quando eu faço essa especificação, eu uso o comando de clarify. Por quê? Porque ele vai verificar ambiguidades nesse documento. E aí, no momento das ambiguidades, você pode chamar o PO, você pode passar essas perguntas para o PO. E no fim, quando esse documento estiver pronto, você pode submeter para ele dar uma revisada e criticar. Então, essa metodologia, ela não é uma metodologia fechada e quadrada. Ela não oferece uma ferramenta amigável para os POs, mas ela vai te estimular a se comunicar com a pessoa que abriu para você esse ticket, né? Então, isso realmente é um processo de fluxo de trabalho e não necessariamente do Spec Kit. Uhum. Muito bom. Eu acho que uma coisa que isso faz, né, quando tu tem uma spec ali, tu começa a trabalhar.
é que o que aconteceria no fluxo normal, tu implementaria a funcionalidade e aí ia falar com o PM, por exemplo, de uma dúvida. Ou ele ia testar Isso, uma spec, tu já pode criar a spec e já ter um loop muito menor de feedback, né? Olha, essas que são as exato. tasks, tá certo, não tá? Então aproxima muito mais, é muito legal. Então tem Sim. uma pergunta do Ivo ali, pode falar, Aham, Rafael. pode falar. Não, é só complementando o seu comentário, que eu acho que ele foi muito pertinente, que evita o retrabalho principalmente com o time de teste. Quantas vezes quem trabalha com time de teste fica naquela, manda, devolve. Cara, e se a Uhum. gente levar, se a gente na posição de líder técnico, a gente tem que ter uma visão um pouquinho maior do que só a parte de técnica. Por quê? A gente tem que ter a visão do custo. Quanto custa cada pessoa que trabalha com Tô você? de volta. Quanto custa o Kiwi? Quanto custa? Então, cara, se você pega uma implementação sua e vai e volta para o Kiwi 3, 4 vezes, você já está tendo prejuízo com aquele produto, com aquela entrega. Porque Uhum. você está ocupando o trabalho daquela pessoa e o seu trabalho 3, 4 vezes para resolver uma coisa que não deveria ter ido e voltado esse tanto de tempo. Se isso aconteceu, é porque teve algum problema lá no início. E aí é onde a gente consegue resolver esses problemas direto na fase de especificação. Exato, é muito bom. Esse, na verdade, sempre foi problema de software, né? As coisas não estarem claras e ficar indo e voltando. Só que com IA é Isso, muito mais gritante, né? Imagina que, pô, tu tem uma ferramenta que te gera todo o código muito rápido, só que aí tu não alinhou bem, tu vai ter que ficar reescrevendo aquele código. É desnecessário, exato. né? Então vamos para a pergunta do Ivo ali. Vocês estão usando LLMs externas? Se sim, como o pessoal está lidando com o fato de basicamente abrir a lógica de negócio e código explicitamente para IA? Isso é bem interessante, viu, Ivo? Porque é o seguinte, sim, a gente usa as LLMs que estão no mercado. Lógico, eu não vou, por exemplo, pegar o meu. Eu vou falar, não me entendam mal, por favor. Existe uma questão de legislação na China, por exemplo, que é obrigatório toda empresa fazer coleta de informação dos clientes, tá? Então a gente vamos separar questões ideológicas de questões legais, tá? Então, por exemplo, eu poderia muito bem usar um DeepSeek, que é super barato, super rápido para escrever meu código. Mas eu tenho uma questão de legislação que a gente precisa estar consciente que será que a empresa está disposta a lidar com essa legislação? A que ponto que a empresa que eu estou trabalhando tem essa abertura, digamos assim, ou está confortável com isso? Então a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente olha para serviços americanos, existe uma outra legislação que protege o conteúdo individual, autoral, essa coisa toda. Então, se eu estou atendendo dentro de uma empresa que segue esses princípios e essa legislação, então eu tenho que estar atento a esse tipo de coisa, tá? Então a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla e sair do nosso IDE. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou contratar uma empresa que segue esse mesmo padrão de conceito que o meu cliente segue. Então, hoje, a gente usa, por exemplo, no meu caso, eu tenho usado bastante os LLMs da Anthropic, Cloud Opus, para fazer toda aquela primeira parte de pensamento, né? Que aí eu vou usar o Opus para poder fazer especificação, planejamento, pesquisa no código, e o Cloud Sonnet para escrever meu código, tá? Isso é muito importante você também ter consciência do que cada LLM é especializada, tá? Então, quanto a abrir o código, isso é uma questão que ela é muito subjetiva. Por quê? Porque a LLM, ela teoricamente, ela não aprende com o seu código, tá? Cada vez que você manda o código, é a nova conversa. Ela não cria memória a partir disso. O treinamento de um LLM ele é feito num processo completamente fora do seu uso, tá? Então existem legislações também que organizam isso. Eu não posso simplesmente pegar o código e vou treinar minha LLM a cada requisição. O custo é muito alto para fazer o treinamento de um LLM. Então, por isso que as empresas lançam LLMs com versões diferentes. Por quê? Porque aquela LLM já terminou o processo de treinamento dela. Então, a gente só usa o que foi gerado naquele treinamento daquela LLM para que ela estatisticamente faça os tokens e te dê uma resposta a partir dessa leitura dos tokens. Então é nesse ponto assim que eu me sinto seguro em usar essas LLMs, tá?
para poder justamente fazer a minha implementação sem ferir nenhuma regra, digamos assim, de direitos autorais ou coisa do tipo, porque eu sei que nesse momento envia a solicitação, recebe a solicitação, mas não tem nenhum processo de retenção do conhecimento do lado de lá. Muito bom, cara, muito boa a tua explicação. Essa é uma dúvida que as pessoas têm muito, às vezes, na comunidade, e tem muita gente que deixa de usar IA com medo que o modelo vai ser treinado com meus dados, algo assim. Tem que pensar o seguinte: as empresas, pega a Anthropic, pega a OpenAI, eles querem criar o máximo possível de confiança com o Enterprise. Então, os planos Enterprise deles têm um monte de regras lá, a gente não vai treinar com os dados da empresa, todo esse tipo de coisa. Então, é muito similar do que tu rodar teu código na AWS, tu botar teu código no Isso, GitHub. A lógica é a mesma, é extremamente seguro. O que não é seguro, que às vezes as pessoas focam muito na LLM e esquecem, é tu rodar uma extensão que tu não conhece, tu botar um serviço terceiro no teu código que tu não conhece, que manda contexto para lá, ou faz embedding do teu código. Então, muito cuidado com isso. Isso é perigoso. isso, Mas os modelos conhecidos, e as ferramentas conhecidas, elas estão indo para o caminho bem seguro, assim, mas essa dúvida é muito boa. Fagner, cara, muito obrigado. exatamente. Tem dúvida aqui no chat do Zoom e tem no do YouTube também, se puder responder o pessoal. E a gente Tá, vai passar beleza. agora, vai passar Eu para o vou, próximo eu aqui. Pode vou falar. responder sim. Deixa eu só fazer só um complemento com relação até mesmo sobre o DeepSeek que eu comentei, que entra também nesse mesmo conceito do LLM. O DeepSeek é treinado, mas quando você se registra lá para poder fazer o uso, você tem que se registrar, você tem que dizer quem você é. Aí sim esses dados são coletados. Então, Uhum. usa o mesmo conceito, mas de alguma forma você tem tem que ficar atento com essas duas legislações. Galera, valeu, obrigado demais aí pelo apoio. Eu vou entrar aqui no chat aqui. Obrigado, o TLC de modo geral aí pela oportunidade. Eu acho que foi muito bacana. Foi um assunto que me chamou muito a atenção. Eu vou compartilhar esses links aqui com vocês. Eu acho que vai ser compartilhado também nos canais aqui do TLC. Galera, obrigado mesmo. Valeu. Um abraço para vocês.